Olá pessoal, sou o professor Maurício Capelar e estaremos juntos neste livro, Introdução a Missões. Lembrando que são 5 videoaulas, uma para cada lição, e aproximadamente entre 10 a 15 minutos cada videoaula. Isso vai ser um a mais para o seu estudo, tá? Então, Introdução a Missões. Dê uma boa lida aí na apresentação do material, ponto de vista teológico, Deus ou Deus com minúsculo, quais as traduções de Bíblia utilizadas, essa nomenclatura Antigo e Novo Testamento não é adequada, veja por quê. Aí nós teremos a grande comissão, para onde devemos ir, a lição 2, disciplina missiologia, a aula 3, necessidade mundial, a 4, desafios a serem enfrentados pelo missionário, e por fim, a última aula, impulsionados por Deus. Então, hoje é a primeira aula, capítulo 1, a grande comissão. Queira ou não queira, goste ou não goste, diante de Deus todo joelho se dobrará. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Nós estamos aguardando o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. Não estamos aguardando o arrebatamento, que é a cereja de um bolo imenso, mas estamos aguardando a manifestação, o governo de Deus na terra, através do Messias. O reino de Deus, trazido pelo Messias, vai ser implantado definitivamente e eternamente. Então, queira ou não queira, goste ou não goste, todo joelho se dobrará diante do Messias Jesus, enviado pelo Pai, pelo Todo-Poderoso. E a nossa missão é que as pessoas se convertam e façam parte desse reino. Pois haverá um dia em que só fará parte do reino, só habitará a terra, só vai permanecer com Deus os que foram reconciliados com Ele através de Cristo. Então, isso deve mover a missão da igreja, isso deve mover os projetos da igreja. Nós temos esse gráfico aqui, a história cristocêntrica, o Éden original, a queda, aí a profecia, a primeira profecia em Gênesis 3,15 da vinda do Messias, aí a primeira vinda, hoje estamos na fase de proclamação da primeira vinda, que já ocorreu, e da segunda que vai ocorrer, e a segunda vinda vai desencadear todo um processo de restauração, e por fim, Apocalipse 21, 22, o Éden restaurado. Então a história é cristocêntrica, a Bíblia é cristocêntrica, isso faz parte da missão da igreja. Olha, você vê aí um novo cântico era entoado. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. O Senhor não comprou só os brasileiros, mas comprou toda a língua, toda tribo. Tribo é a ideia de família, grande família, né? De uma mesma descendência ou com uma mesma ascendência. Uma descendência com a mesma ascendência. Povo e nação. Esse versículo mostra que o Messias Jesus comprou com o seu sangue indivíduos de toda tribo, língua, povo e nação. E a missão do Senhor está em Mateus, façam discípulos. Não é para ir. A missão não é ir. Mas como não? Não, ir, você pega o avião, vai e volta. Foi. Não, a missão não é ir. A missão é fazer discípulo de todas as nações. Então, nós temos um compromisso em fazer discípulo, não é ir, é fazer discípulos. Porque ir por ir é fácil, é fazer discípulos. É bem mais específico. Marcos repete essa ideia, Lucas repete essa ideia, João repete essa ideia, Atos repete essa ideia. Então, a igreja tem um compromisso com as nações. Aí a pergunta é, a sua igreja tem repetido essa ideia? A tua igreja bate nessa tecla? Onde você congrega, alcançar as nações é prioridade? Porquanto a graça de Deus se manifesta a todas as pessoas.
Não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso não pode cessar nos nossos púlpitos. Nossos púlpitos anunciam muita vitória, muita bênção, receba, receba, mas está na hora de voltar a dizer a salvação é para todas as pessoas. Imagina se eu e você estivéssemos lá no mundo, lá na Índia, no mundo islâmico, numa tribo da África, cultuando os ancestrais. O que você ia dizer para o povo daqui? Gente, venha me salvar. Gente, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ser banido da presença de Deus, venham me salvar. Eu creio que nós estaremos dizendo isso, e as pessoas lá talvez não estejam dizendo isso porque não conhecem a salvação, mas a alma delas está dizendo isso. Alguém me ajude. Isso não pode faltar nos nossos cultos. Pede-me e te darei, para o Messias, né, as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Para onde devemos ir? Eis que eu vos envio a promessa do meu Pai, permanecei, mas não é para ir? Não, é para permanecer cheio do poder, aí você vai fazer muito mais. Mas recebereis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jerusalém, capital da Judéia, Samaria, Jerusalém, a capital da Judéia, Judéia, né, que é toda essa província, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, que é onde nós estamos. Então, nós podemos ver que confins da terra é isso aqui, ó, saiu daqui o Evangelho, os extremos são confins da terra, nós estamos perto do confins da terra, mas o confins da terra é ao sul da Argentina, do Chile, né? O Alasca, a Austrália. Então o Evangelho chegou, mas há muitas brechas, há muitas lacunas que precisam ser preenchidas. É o que nós vamos estudar nesse curso. O Evangelho chegou a todos os continentes, mas não a todas as etnias, não a todos os grupos, não a todas as línguas. A missão da igreja continua. Voltando aqui, o que é Jerusalém? É a cidade onde você está. É a cidade onde você está. O que é Judéia? É o estado onde você está. O estado brasileiro, no caso. Samaria seria o estado mais próximo. Mais perto aqui, estou no Paraná, mais próximo, Santa Catarina, São Paulo. Mas o Brasil já ouviu o Evangelho. Eles ouviram o Evangelho tão estragado, tão deturpado. Ele já ouviu assim um cristianismo assim tão anticristão que realmente poucos conhecem o verdadeiro Evangelho. Há uma avalanche de igrejas surgindo, mas é tão fácil você alugar um salão, botar umas cadeiras e sair pregando. Mas estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia, isso aí são poucos. E se comprometer com a expansão do reino, aí são poucos. Então, veja onde é a sua Jerusalém, onde é a sua Judéia, onde é a sua Samaria. Nós temos um compromisso, missões locais, missões nacionais e missões transculturais. Então não podemos ficar só só local, também não podemos ir atravessar continentes e deixar o evangelismo local. Mas também não podemos, como alguns dizem. Alguém me disse assim, primeiro eu tenho que salvar minha família e depois eu evangelizo os outros. Não é certo, porque os próprios irmãos do Senhor Jesus demoraram para cair a ficha. Os irmãos do Senhor Jesus, eles não compreenderam bem a missão dele inicial. E a gente percebe que após a ressurreição que os olhos se abriram. Então, já pensou se o Senhor dissesse, quando minha família se converter e se comprometer com o reino, eu vou começar o meu ministério? Não, o Senhor começou e com certeza não deixou de trabalhar com a sua família, mas os seus irmãos, né? Mas
levou o evangelho ali, pelo menos na Judéia, né? Ele não saiu da Judéia a não ser Tiro e Sidom, segundo o registro, né? E como bebê, Egito. Mas a missão do Senhor não era ir, a missão fazer discípulo no mundo todo. A missão do Senhor era preparar um grupo que iria fazer. Então, guardem bem isso, que a missão da igreja é ao mesmo tempo local, ao mesmo tempo nacional, ao mesmo tempo transcultural. É isso aí, pessoal. Olá, pessoal. Vamos começar a segunda aula de Introdução a Missões. E o tema é disciplina Missiologia. Nós vamos ver esses assuntos que você tem aí na tela. A disciplina Missiologia. Missiologia é a disciplina que estuda de forma sistemática e coerente tudo que for relacionado à missão de Deus e da comunidade da fé. Esse desejo, essa vontade de fazer missões começa no coração de Deus. Toda iniciativa missionária, esse curso que foi criado para conscientizar a igreja sobre missões, tudo começou no coração de Deus. Então, a missão é de Deus. Nós somos colaboradores, cooperadores. E é uma disciplina, assim, que abrange antropologia, economia, história das religiões, teologia sistemática. Então, um missiólogo, ele tem que se aprofundar em vários assuntos relacionados ao grupo que ele pretende evangelizar. Ou pretende estudar, né? A missão é a atividade de Deus no mundo, não é a atividade da igreja, é a atividade de Deus no mundo através da igreja. Deus, não outro, é o protagonista das atividades missionárias. Ele age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliar o mundo consigo mesmo. A igreja, como povo de Deus, surgiu dessa missão. Se o evangelho chegou até o Brasil, é porque o Espírito de Deus, que é o Senhor da igreja aqui na terra, ele despertou, vocacionou, colocou desejo nos corações e alguém atravessou o oceano e veio nos trazer a palavra. Isso tudo começou no coração de Deus. Então é uma honra fazer parte dessa missão. Ela é, na verdade, o resultado e a coprotagonista da missão de Deus. A igreja nasce, mantém e transforma-se pela ação de Deus no mundo. É dessa missão ela participa. A missão não existe por causa da igreja, mas é a igreja que existe por causa da visão missionária. O termo missões é muito usado, né? Mas não está na Bíblia o termo missões. O vocábulo missões vem da expressão latina missione, que significa ação, tarefa, ordem, mandato, compromisso, incumbência. No Novo Testamento aparece o termo grego apostelo, que significa eu comissiono, eu envio, eu mando. Desde o século XVI, 1500 e pouco, até os nossos dias, a palavra missão passou a significar a igreja sendo enviada ao mundo para anunciar o evangelho. Só curiosidade, né? Então, missões não é um termo bíblico. O termo bíblico é apostelo, né? Ser enviado. Mas, a partir do século XVI, entrou no crentez, né? No grupo de palavras usadas por nós, cristãos evangélicos, e pegou a ponto de significar, então, ações missionárias. O conceito de missões refere-se ao movimento do cristianismo ainda dentro de uma área geográfica com a presença cristã. O cristianismo, em suas muitas variantes, tem maneiras de introduzir-se e reintroduzir-se em uma mesma região geográfica, gerando relações variadas e diversas. Cada local é uma história, é um esforço, é uma estratégia, precedida por estudos. Você não pode entrar num local sem estudar o local. Teve um rapaz recentemente que, isso está na mídia, né? Acho que foi uns 2 anos, ele tinha uma região ali na Ásia protegida, ninguém entrava, ninguém autorizava a entrar. Ele, pelo mar, entrou e levou uma flechada no peito e morreu. O diabo impediu. Tem que tomar cuidado, gente, porque nós aqui da civilização, quando vamos lidar com esse povo retirado, levamos um monte de doenças. Esse rapaz, humano, eu estou falando dentro da visão humana, ele levaria para essa região um monte de doenças e mataria aquele povo. Então o menino, 20 e poucos anos, ele tinha um profundo amor por aquela aldeia, por
aquelas pessoas assim afastadas da civilização, uma tribo, né? E a motivação dele foi boa, mas a estratégia foi péssima. Ele iria pregar evangelho, o povo todo ia morrer de doenças. Estou falando dentro de uma visão humana, né? Então, não basta ter boa vontade, não basta ter motivação, tem que ter a melhor estratégia para cada etnia, para cada grupo. Então, não basta boa vontade, não. Portanto, as missões são as atividades dirigidas a estender a fé cristã, mesmo em lugares onde a fé já existe. Então, no Brasil, por exemplo, já existe o cristianismo, mas poucos conhecem o verdadeiro cristianismo. Geralmente o cristianismo é católico, um cristianismo espírita, um cristianismo evangélico deturpado. Por isso que precisamos conhecer o verdadeiro evangelho, viver esse evangelho e levar o verdadeiro evangelho a todos os cantos. E as cidades do Brasil que não tem nem igreja romana, católica romana, quanto mais evangélica. Apesar que evangélico também não significa muita coisa, né? Antigamente evangélico era o povo da Bíblia. Hoje o evangélico é o povo de muita coisa. Antigamente dizia-se assim, procure uma igreja mais evangélica mais próxima da sua casa. Hoje a gente fala assim, procure uma igreja evangélica mais próxima da Bíblia. As missões são o que a igreja tem feito, bem ou mal, na gestão de estender a fé fora e dentro das fronteiras onde ela mesma está arraigada. Dentro e fora, ok? Isso tem que ser falado, não é um evento anual. Assim como a gente quer que as pessoas se convertam, a gente precisa fazer com que as pessoas sejam comprometidas em fazer discípulos. Normalmente todo culto fala, quem quer aceitar Cristo como Salvador? Mas todo culto toda reunião da igreja deveria ter o desafio, quem está aqui querendo contribuir para a expansão do reino? Cada salvo é um missionário, cada não salvo é um campo missionário. É isso mesmo. Quem se preocupou primeiro em enviar foi o próprio Deus. Como eu disse, missões está no coração de Deus acima de tudo. Se está no nosso coração, porque está no coração de Deus. A ordem é fazer discípulo. Deus limitou-se ao uso de pessoas, não somente pastor evangelista, mas toda a igreja. Tem que acabar com essa ideia que missões é departamento de evangelismo. Que missões é um irmãozinho, o Zé das Couve. Não. Todo discípulo de Cristo deve estar envolvido, comprometido com a expansão do reino na terra. Há 4 formas básicas de fazer missões. Orar, interceder por quem está envolvido. Contribuir, não se faz missões sem dinheiro. Conscientizar, o objetivo desse curso é conscientização. E ir, pegar as malas e deslocar-se, sair da sua parentela e ir onde Deus quer mandar. De uma forma ou de outra, todo salvo tem que estar envolvido com missões. Ou intercedendo, ou contribuindo, ou conscientizando, ou indo. Se a vida de um crente no sentido de discípulo de Cristo, né? Se a vida de um discípulo está completamente entregue a Deus, então a razão de ser da sua vida, além da santificação pessoal e adoração de Deus, é a sua obediência à ordem de Cristo. Eu confesso para vocês que missões não é resultado de uma ordem, mas é resultado de um relacionamento com Deus. Deus é amor. É impossível que você tenha comunhão com Deus de amor e não ame. Se alguém está na igreja, mas não ama os perdidos, não ama os que nunca ouviram o evangelho, tem alguma coisa errada no relacionamento com Deus. Eu não creio que missões, evangelismo se faz por causa de uma ordem, mas se faz por causa de um relacionamento. Então a falha que temos hoje em missões e evangelismo não é um problema de evangelismo e missões, é um problema de relacionamento com Deus. Porque se o Deus de amor encheu o seu coração, duvido que você não se envolva com a obra missionária. Eu duvido. Eu duvido que você consiga dormir tranquilo, sabendo que tem tanta gente morrendo sem salvação. Eu duvido. Agora, se não há relacionamento com Deus, estou nem aí. Então, a gente tem que investir no relacionamento de Deus, conscientização do povo,
para que eles prontamente se disponham a fazer missões. A chamada missionária é providencial, Deus é quem vocaciona. A chamada de Deus é proposital, deve ter visão e missão claramente definida. Isso está bem explicadinho, eu não vou ler. A chamada missionária é pessoal, é prática, é poderosa, é desconcertante. Ok. A ação missionária, objetivo fazer discípulos, é o que eu disse, não é ir, mas é fazer discípulos. A principal ferramenta é o evangelho, eu tenho que conhecer, eu tenho que viver para poder pregar. A Billy Graham disse, vocês são a Bíblia que o mundo está lendo. Então não adianta você ir com um monte de teorias, as pessoas têm que ver Cristo em nós. Antes delas abrir o coração para o Evangelho, elas vão precisar ver Cristo em nós. Então, se Cristo não está no missionário, se a pessoa ainda não vive um relacionamento com Deus, é melhor nem ir. O livro de Atos estabelece os lugares onde deve ser proclamado o Evangelho, também nos fornece um programa geral da expansão da proclamação através do trabalho missionário. O livro de Atos mostra como que a igreja expandiu. Claro, focou muito em Paulo, porque quem escreveu foi Lucas, e Lucas acompanhou Paulo. Mas o livro de Atos mostra como que a igreja se preocupava em expandir o evangelho. Tanto que no primeiro século o Império Romano já tinha sido implantado a igreja em tudo que era, nas principais cidades. No primeiro século, as principais cidades já tinham evangelho. Aí a partir das principais cidades, as cidades ao redor foram alcançadas. Então isso marcava a igreja do primeiro século. Mas está marcando a igreja hoje? Veja a tua agenda da sua igreja. Quantos por cento é dedicado à expansão do evangelho no mundo? Local, nacional ou mundo? Veja o orçamento. Tem uma igreja aqui em Curitiba que 60% das entradas, é a primeira igreja batista. Pelas informações que eu tenho, 60% das entradas é destinada a missões, obrigatoriamente. Entrou, 60% vai para missões. Quem faz isso? Além da Bíblia. Claro, muitos fazem, mas não é uma regra. Eu diria que é uma exceção. E também não adianta tirar pedra na igreja. O seu cartão de crédito, o seu orçamento, o seu tempo de oração. Examine esse homem a si mesmo. Cada um cuida da sua vida, né? Quanto do meu orçamento eu dedico à expansão do reino? Quanto da minha oração eu dedico à obra missionária? Então, nós fazemos parte da igreja, né? Se falharmos, a igreja como um todo também vai falhar. E o número de discípulos continuava a se multiplicar. Por que parou? Temos que reverter isso. Ah, mas o Senhor está voltando. Por isso mesmo. Ele está voltando. Aí vai desenrolar uma série de tragédias aí no mundo. A gente tem que trabalhar antes que ele volte. Mas esse projeto missionário é 10 anos, 20 anos, 30 anos, comece já. Eu conheço igrejas que estão conscientizando as crianças de 3, 4 anos a fazer missões. Quando que eles vão fazer missões? Daqui 20, 30 anos, mas já estão conscientizando. Então, irmãos, o Senhor vai voltar? Vai, mas por favor, que nos encontre trabalhando e não olhando para o céu. Ok, pessoal? Deus abençoe. Olá pessoal, vamos à nossa terceira aula e o tema é a necessidade mundial. Os povos não alcançados, os PNAs, né? Desdobramento ético e esses assuntos que você tem bem interessantes. Então vamos lá. A necessidade mundial. O mundo hoje possui, vamos dizer assim, 4 grupos. Cristãos comprometidos são aqueles que um dia ouviram o Evangelho e tomaram a decisão pessoal de se tornarem discípulos do Messias. Esse grupo aqui é o grupo dos missionários, né, envolvidos com missões. São eles que vão sustentar, interceder, contribuir, conscientizar e ir. É o grupo dos missionários que saem desse grupo. Temos os cristãos nominais, que é o grupo perigoso, né? Está na igreja, mas só nominalmente. Pertence à igreja apenas por confissão, por hereditariedade, por assim dizer, né? Por costume.
Esse grupo aqui tem que ser acordado. Acordado para o evangelho, acordado para missões. O outro grupo, cristãos, não cristãos, mas com acesso ao evangelho. Que tem acesso à Bíblia, folheto, internet. E esse grupo é mais fácil ser alcançado pelo evangelho. Agora, não cristãos em que o evangelho é proibido, simplesmente a internet é bloqueada, só sites autorizados pelo governo são permitidos e com certeza há uma manipulação total e não entra o evangelho. Além de muita gente que não tem nem energia elétrica, quanto mais Wi-Fi. Janela 1040 é uma expressão que surgiu para representar isso aqui, ó. Norte da África, sul da Ásia, oeste da Ásia. É a região com mais países não alcançados. A expressão Janela 1040 foi criada para nominar essa questão latitude e longitude. E é esse retângulo aí que você tem no quadro. É o norte da África, oeste e sul da Ásia. Os 52 países menos evangelizados é a janela 1040. 95% das pessoas menos evangelizadas vivem aqui. Então o alvo é enorme, o esforço é enorme. Países menos evangelizados, 61% dos muçulmanos, 96% dos hindus, 54% dos budistas. Então, meu amigo, um dos principais alvos da igreja é a janela 1040. Além da janela 1040, temos os indígenas do Brasil. Vivemos em um país com 257 tribos indígenas, cerca de 364 mil pessoas. Dessas 364 mil pessoas, apenas 4 etnias possuem a Bíblia completa em seu idioma. De 364 mil pessoas, 257 tribos, só 4 etnias têm Bíblia na sua própria língua. E ter Bíblia na sua própria língua, gente, é trabalhoso. O missionário tem que ir para lá. Ficar anos convivendo e conhecendo a linguagem. Como eles expressam, as construções gramaticais, expressões idiomáticas. Então ele tem que passar muito tempo conhecendo. Algumas tribos indígenas, alguns grupos, algumas etnias não tem sequer escrita. Então o missionário tem que inventar uma escrita para isso. Aí depois ele vai traduzir a Bíblia na língua que ele aprendeu, com a escrita que ele desenvolveu para aquela língua. Em muitos casos é assim. Claro, ele vai começar com um evangelho, depois outro evangelho, depois o Novo Testamento e por último o Antigo Testamento. Mas é um projeto para 10, 20, 30 anos. E esse que é o problema, né? Porque ir ficar um mês e voltar é legal, mas nós precisamos de pessoas que deem a vida por uma etnia, né? E existem muitos que vão para o campo missionário e morrem lá, no campo missionário. Tal amor, a paixão. Que Deus levante pessoas assim. Minorias não alcançadas, desdobramento étnico. Quanto aos grupos nômades, 90% do avanço missionário entre eles ocorreu entre os chamados seminômades, os quais apresentavam maior tolerância à abordagem missionária. O que acontece é o seguinte, alguns, por não conviver, apenas, manda um drone, né, um exemplo, e deduz o que tem lá. Então você deduzir, estudar um povo sem conviver com ele é uma coisa, você estar dentro do povo é outra história. Então às vezes a gente fala, naquela região tem uma etnia, mas quando o missionário vai lá, descobre 4 ou 5 etnias diferentes no mesmo povo. Então é o chamado desdobramento étnico. Então o que a gente achava que era uma nação, um povo, uma etnia, é 4 ou 5. E isso envolve 4 ou 5 estratégias diferentes. E isso é uma surpresa que o campo missionário nos dá. Lidório explica, e o Lidório foi né? Ele encontrou em Gana, ele foi para alcançar um grupo e descobriu, se não me engano, 4 desdobramentos étnicos ali daquele grupo. Lidório explica que o desdobramento étnico é uma possibilidade admitida por antropólogos no mundo, mesmo não cristãos. Isso significa que a maioria dos grupos étnicos não alcançados
nunca foi mapeada antropologicamente. Tipo, foi mapeada assim à distância, mas lá dentro não. Isso significa que haja mais do que uma etnia em cada grupo étnico. Com línguas diferentes. Tem um grupão lá, é o grupo X. Mas aí convivendo descobre que tem o X1, X2, X3, X4. E cada um tem uma língua, cada um tem uma cultura, cada um tem suas particularidades. É comum encontrarmos uma nação étnica em que diversas tribos falando dialetos similares e sustentando uma coexistência cultural dividem o mesmo território. Pela ausência de um estudo antropológico anterior, essas consideradas nações não alcançadas são consideradas como apenas um grupo étnico. Mas quando o missionário vai lá, percebe que são nações étnicas distintas, diferentes, que exigem uma ação diferente. Então isso tudo mostra que os grupos não alcançados tem 10, indo lá descobre 20, 30. Então isso é algo que o campo missionário tem que estar pronto para encontrar. Ó, Lidório explica, na prática, o Lidório ficou 9 anos lá em Gana, Ronaldo Lidório. Esse equívoco aconteceu com os frafras no noroeste africano. Descobriu-se que não era apenas um povo, mas 2 grupos distintos na língua e na cultura. Então o camarada se prepara para encontrar um grupo, se prepara para um idioma e chega lá e encontra 2. Porque quem mapeou não foi lá. Quem mapeou usou um drone, um helicóptero ou Google Earth. Mas não foi lá. Quando a gente vai, a gente descobre essas particularidades, essas peculiaridades da região. O segundo grupo era o Kassena. Os Konkombas em Gana, com quem o Lidório trabalhou, antes considerado uma só tribo, na verdade eram 8 tribos, 8 grupos étnicos. Isso é para você saber que a ação missionária pode ter essas surpresas, né? Ok, não vamos ler tudo. Grupos com maior resistência. É aquela história, né? Houve uma expansão missionária muito grande no século passado, projetos e mais projetos, e eles pegaram, obviamente, as etnias mais acessíveis. Tem 3 etnias. Podemos entrar? Pode, seja bem-vindo. A outra, posso entrar? Se entrar a gente te mata. A outra, podemos entrar? Nós matamos você também. Então, onde que os missionários iam? Nos que receberam bem, nos que foram mais acessíveis. Então, o trabalho missionário alcançou as etnias mais acessíveis. Só que aquelas 2 que me ameaçaram matar o missionário, elas estão lá, esperando a gente ir. Então, nesse século, nós encontramos povos com maior resistência, porque os com menor resistência já chegou missionário lá. Então, missões nesse século é muito mais difícil, muito mais ousado, exige estratégias muito mais planejadas, porque eles não querem, eles matam, eles proíbem, eles aprisionam os missionários, eles queimam as igrejas. Então, hoje, grande parte do público que devemos evangelizar são povos com maior resistência. O Lidório compartilhou sua experiência a esse respeito. Quando iniciou seu trabalho entre os Konkombas em 93, viu a possibilidade de trabalhar com os Bikonquipel, cada nome, né? Um grupo Konkomba não alcançado, os Kassenas e os Xokoses. Os Bimonquipel demonstraram maior abertura à ação missionária. E foi com eles que o Lidório passou 7 anos. 7 anos, né? Porque os Bimonquipel foram acessíveis e ele ficou com eles. Então, o que a gente tem que fazer? Evangelizar os outros 2 que não foram tão simpáticos. Eu não sei se já chegou o evangelho nos Kassenas e Xokoses, só para vocês terem uma ideia, o mais difícil ficou para esse século. O perigo da estagnação local, ok, você dá uma boa lida e isso assusta e ao mesmo tempo mostra como que a gente tem que se esforçar para fazer esse trabalho, né?
Não é fácil. Por isso que todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser cantor, todo mundo quer ser isso, aquilo, mas dificilmente alguém diz: eu quero ser missionário e alcançar os países mais distantes. Como é difícil encontrar quem diga isso. Chamada missionária. Ok, pessoal. Deus abençoe. Olá, pessoal. Vamos à nossa quarta aula. Desafios a serem enfrentados pelo missionário. É esse o conteúdo que nós vamos estudar. Desafio da geografia. Nós temos... Então, nós estamos numa zona de conforto e uma zona de conforto é confortável. Você conhece a sua geografia da sua terra, você sabe onde é o litoral, você sabe o clima totalmente adaptado, chuva, sol, isso você sabe como é que funciona. O missionário vai lidar com outra geografia, muita chuva, muita seca. E obtenção de recursos financeiros. Nós vivemos num planeta que nada se faz sem dinheiro. E o missionário vai precisar estabelecer, ter uma estrutura para se estabelecer. Além do seu ganha-pão, os seus filhos continuam querendo estudar, precisando estudar. E construção de templos estruturados. Existem locais no mundo que o missionário não come sozinho. Há muita fome. E o missionário não pode ter 3 refeições lidando com famílias que têm uma refeição a cada 2, 3 dias. Quanto mais pobre o país, menos dinheiro, porque as coisas são mais baratas. Haiti, por exemplo, um amigo meu é missionário, sustenta um missionário lá e o missionário ganha mais que o general. Então há lugares que é mais barato, porque há muita pobreza. Mas você vai fazer missões na Europa, onde há muita necessidade, pois lá eles rejeitam o evangelho porque estão decepcionados, né, com o cristianismo que eles conheceram. Vai muito caro manter alguém nos Estados Unidos, na Europa. E Índia, Haiti e outros lugares mais pobres é mais barato, mas mesmo assim vai dinheiro. Outra cultura, dependendo gestos, palavras, você ofende a pessoa. Culturas que você tem que tolerar, porque vai contra os preceitos cristãos até que o evangelho mude aquela história, né? Não acabar com a cultura, mas santificar. A proposta do evangelho não é acabar com as culturas de outras etnias, mas santificar a cultura. E você tem que tolerar até que o evangelho chegue nos corações. Existe um sistema político hostil em que os pastores são presos, mortos, famílias aprisionadas, torturadas, igrejas queimadas, ou pelo sistema político. É que o sistema político ele manipula, né? Então o povo acaba dançando a música do sistema político. A chamada lavagem cerebral, né? O governo faz a lavagem cerebral e prova por A mais B que aquele grupo cristão é antipatriótico, anti os deuses e assim por diante. E aí a própria população, por influência do sistema governamental, acaba perseguindo a igreja. E um monte de outros deuses, né? Por isso que o pentecostalismo tem essa vantagem, né? Chegar com sinais, maravilhas, curas. Isso impacta muito mais. Você pregar o evangelho e nada acontecer é uma coisa. Você prega o evangelho e sinais acontecem é outra história. Veja que no livro de Atos os sinais acompanhavam a proclamação, né? Essa deve ser a nossa meta. Desafio urbano, desafio rural, desafio antropológico. Desafios na África, animismo e islamismo prevalecem. Educação, há lugares na África, grande parte é analfabeta. O missionário tem que alfabetizar. O missionário, além de alfabetizar o povo, tem que criar uma escrita, ensinar o povo a ler, escrever
principalmente ler, para poder ler a Bíblia que ele traduziu. Então é algo assim, gente, se alguém vai ficar à direita do Pai, à direita de Cristo, é missionário. Viu? Missionário nessas regiões, é claro. Porque eles abrem mão das suas vidas, do seu conforto, são heróis, são heróis. Se alguém vai ficar à direita de Cristo, são esses missionários aqui. Pobreza, né? Não pensa que o missionário vai ficar no bem bom e os seus evangelizados abandonados pelo governo. Não, ele vai participar. O esgoto no meio da rua, né? As fezes serem lançadas no meio da rua. Falta de água, falta de asseio, falta de médico, Ele vai estar lá, ele vai lidar com isso. Porque não existe... eu vou ficar numa cidade boa, aí eu vou lá e evangelizo. Não, ele vai ter que fazer parte da comunidade. Doenças, malária, AIDS, que tanto tem passado missionários que vão saudáveis e voltam extremamente doentes. Bons fundamentos da ação missionária, você dá uma boa lida. Primeiramente, o foco dessas prioridades é fazer discípulos em cada grupo humano. Em segundo lugar, essas prioridades se concentram onde Cristo não está. Oswald Smith disse assim: por que pregar o evangelho para alguém que já ouviu, se há tantas pessoas que nunca ouviram? Eu concordo que a gente deve pregar para quem já ouviu, mas a prioridade é quem nunca ouviu. Terceira, esta apresentação pressupõe que todas as regiões do mundo são chamadas para ir a todas as regiões do mundo. Quarto, cremos que viver pela fé é um imperativo absoluto. Cada fiel deve ser humilde e reflexo do Senhor Jesus, comprometido com missões. Onde há missões, há transformação. Eu acho linda essa passagem, esse texto, que Ronaldo Lidório, ele conta que chegou ali em 93 e desde 95 presenciou um rápido crescimento da igreja ali naquela região. Em uma reunião de presbíteros em 2000, havia 17 igrejas plantadas, com mais de 3.500 membros adultos. Que coisa linda, não havia evangelho ali. E o trabalho missionário que ele fez, olha o resultado. Em 2006 já havia 23 igrejas, 87 líderes estão ativos, porque alguém chegou lá com o evangelho. Então, apesar de toda a dificuldade, há resultados, pois o Espírito de Deus, ele vai produzir resultados. Jesus Cristo deseja ser conhecido na África distante, entre os islâmicos radicais, entre os 2.227 povos não alcançados, entre os 3.500 idiomas que não têm a Bíblia traduzida. Então, Jesus deseja ser conhecido pelo homem que mora ao seu lado, pela mulher, pela criança, seja no gueto, seja na cidade. Então, isso precisa fazer parte dos projetos da nossa igreja local. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Terra. A história de um casal que dedicou a sua vida ao campo missionário nas regiões mais inóspitas e sujeitos aqueles missionários ao sofrimento mais atroz. Depois de 50 anos, eles foram jubilados e voltaram para o seu país de origem. E no navio que os trouxe de volta, eles vieram imaginando como seriam recebidos e com que honras eles seriam recebidos de volta para casa, depois de 50 anos, de uma vida inteira. Parênteses. Depois de servir na China, o sujeito é preso, acometido de febre tifoide e tem um tumor no cérebro. Eric Liddell, conforme o Ricardo Agreste nos contou. Alguém poderia dizer: depois de dedicar a minha vida com tal fidelidade, é isso que eu colho na velhice? E aquele casal vinha no navio, provavelmente pensando essas coisas. Que honras nos esperam quando chegarmos em casa? Quando o navio se aproximava do porto para atracar, eles viram muitas bandeirolas, banda, fanfarra, uma festa preparada.
e pensaram, eles estão prontos para nos receber de volta. Mas quando desceram, porque estavam viajando em terceira classe, quando desceram, os papéis coloridos estavam espalhados pelo chão e já não havia mais a banda, a fanfarra. Deve ter sido o Cacau, o Ronaldinho Gaúcho que chegaram. O Gaúcho não mais, infelizmente, ou pelo menos por enquanto. Alguém chegou na frente e a festa não era para o casal. Eles foram para casa, carcomida pelo tempo, não havia ninguém para esperá-los, não havia festa, não havia boa recepção, não havia recompensa. E aquele homem revoltado saiu batendo a porta e disse à sua esposa, eu vou andar. Pergunte aí para o seu Deus se é isso que Ele tem para nos dar quando a gente volta para casa depois de 50 anos de ministério. O homem andou. E ao voltar, encontrou a esposa mexendo alguma coisa na pia da cozinha. Entrou e perguntou à mulher, em tom de deboche, e então? Falou com o seu Deus se é isso que Ele tem para nos dar quando a gente volta para casa depois de 50 anos de vida dedicada ao ministério? E a mulher, sem virar-se, simplesmente disse, falei. E o que foi que ele disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Amém. Olá pessoal, estamos iniciando a nossa quinta e última aula do livro Introdução a Missões. Nós vamos estudar isso aqui, Impulsionados por Deus, Avanço Missionário nas Últimas Décadas, esses temas que você tem aí na tela e no seu livro. Impulsionados por Deus, isso é bem claro, né? Uma igreja que se relaciona com Deus, tem comunhão com Deus, que vive o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento não é pulo e rodar no calcanhar. O verdadeiro avivamento é obediência, é fazer o que Deus quer. Atos 2, 42 a 47, 48 mostra o que é uma igreja avivada. Somente aquele que apresenta seu corpo por sacrifício vivo a Deus experimentará a boa, perfeita e agradável vontade. A obediência é uma decisão nossa. Obediência missionária, consequência de um relacionamento com Deus. Conscientização também, que às vezes a pessoa tem tanta vontade de servir a Deus, mas não sabe em quê. Em muitas igrejas, servir a Deus é cantar, e canta, ele acha que está agradando a Deus. E o mundo indo para o inferno, ele cantando. Irmão, vamos continuar, vamos louvar, mas tem que fazer missões. É muito bonito ficar cantando e o mundo indo para o inferno, é muito legal. Mas a gente vai ter uma eternidade para cantar, irmão. Vamos continuar cantando. Louve ao Senhor. Mas vamos fazer missões. Na igreja de Antioquia era uma igreja que tinha profetas e mestres. Olha lá, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Era uma igreja com muito ensino, muita comunhão com Deus. E foi a primeira igreja a iniciar um trabalho missionário fantástico, tendo Paulo inicialmente como auxiliar e depois titular. Uma igreja avivada é uma igreja que tem o ensino da palavra. Antes de observarmos a ação missionária, vamos atentar para a situação da igreja. A igreja foi identificada como cristãos, discípulos de Cristo, porque eles viviam Cristo. E uma igreja que vive Cristo vai missionar, vai agir no mundo. O avanço missionário das últimas décadas, o milênio fechou com a palavra traduzida, não toda, mas evangelhos e alguns textos do Novo Testamento, traduzida para 2.212 línguas. Então o povo está trabalhando, mas há muito para ser feito. As estatísticas mostram o incrível avanço missionário nos últimos 30 anos. A igreja evangélica obteve um índice de 6% em termos de crescimento mundial. Mas é pouco. Não dá para comemorar, não. Comemorar o quê? Enquanto tiver uma pessoa que se ouvir o evangelho, não há motivo para comemorar.
Tem que haver projetos direcionados para a evangelização local, nacional e transcultural. E apoiar quem está fazendo. Apoiar quem está fazendo. Descubra na sua igreja quem tem chamada missionária. Invista nele. Descubra na sua igreja quem quer investir financeiramente. Agências missionárias sérias, com prestação de conta, não cai em trabalho missionário que ninguém sabe o que está acontecendo com o dinheiro. Não confie em mim que eu sou homem de Deus. Homens de Deus prestam contas, são transparentes. Porque eles não querem que haja nenhuma dúvida, nem quanto à idoneidade dele, nem quanto aos contribuintes. Então, homens de Deus são transparentes. E a melhor administração hoje em dia, o povo está ligado, o povo não é mais aqueles bobinhos de que legal. Hoje o povo está ligado, então o povo quer saber onde é que está indo o dinheiro. O que está acontecendo? Prestação de conta. Igrejas idôneas prestam conta, são transparentes. Isso é uma proteção política, isso é uma proteção para quem contribui. A necessidade do evangelho. Estima-se que atualmente a população global tem ultrapassado 7,2 bilhões de pessoas. 42% nunca ouviu falar do evangelho. Eu não tenho espaço na minha igreja. Se você quiser espaço no púlpito, realmente não é muito comum, não dá para todo mundo participar. Mas no mundo tem muito espaço para trabalhar, viu? Para cantar, para pregar. Não tem no púlpito, não tem no culto. Mas no mundo está cheio. Não podemos ser indiferentes ao fato de apenas 7% de todos os missionários enviados ao mundo trabalharem com hindus, budistas e muçulmanos. Só 7%. Porque a tendência é o camarada escolher o lugar que ele quer. E ele não vai escolher hinduísmo, budismo e muçulmano lá no caixa-prega. Ele vai escolher outros lugares mais confortáveis. Então nós precisamos de missionários em todos os lugares, inclusive nos mais distantes culturalmente, distantes geograficamente da nossa cultura. E se você descobrir alguém com chamada, invista. Pare o mundo e invista nessa pessoa. Primeiro tem que desenvolver um trabalho local, né? Quando eu chegar eu vou começar a trabalhar. Não. Quem tem uma chamada divina e diz sim a essa chamada, ele atua localmente também, primeiramente. Teste ele local, porque lá só vai ser mais difícil, mas os princípios exigidos para um trabalho distante têm que ser apresentados no local. Mas invista financeiramente, invista na teologia, invista na formação, invista em quem se diz chamado para o trabalho missionário. Olha algumas frases missionárias. O Paulo, nosso amigo Paulo: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo largou o conforto da sua família, largou o conforto de ser um rabino, uma autoridade ali em Jerusalém, e tinha um amor muito grande pela palavra, e continua, tendo esse amor. E em nada considerar minha vida preciosa. Irmão, se você achar gente que pensa assim, carrega no colo. Pessoas comprometidas com o reino, que amam mais o reino do que a sua própria vida. É ouro. A gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de pessoas. Dinheiro Deus manda. Dinheiro não é prioridade, prioridade é pessoas, são pessoas comprometidas. David Livingstone, que atua na África, essa geração só pode alcançar esta geração. Então, a minha geração tem que alcançar a minha geração. A missão da igreja é missões. Isso nos faz refletir, quanto tempo estamos dedicando do nosso orçamento, do orçamento da igreja, do nosso tempo, do tempo da igreja para missões. Ou é a missão principal da igreja, mas de fato é. A qualquer lugar, contanto que seja para frente, avance. O melhor remédio para a igreja enferma é pô-la em dieta missionária. Uma igreja missionária é uma igreja avivada, é uma igreja amada. Guilherme Carey, missionário na Índia, tem um filme no YouTube, você encontra, Chamas na Escuridão, conta a história dele. Não foi nada fácil, mas foi muito frutífero. Tente fazer coisas
grandes coisas para Deus. Espera grandes coisas de Deus. Faça coisas grandes para Deus e espere grandes coisas de Deus. A igreja que não evangeliza se fossiliza, vira um fóssil. Por que alguém deveria ouvir o evangelho 2 vezes quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Isso aqui é Oswaldo Smith, né, que fala. Oswaldo Smith que fala isso. Se Deus quer a evangelização do mundo, mas te recusa a sustentar as missões, então você se opõe à vontade de Deus. A questão não é quanto do meu dinheiro darei a Deus, assim quanto do dinheiro de Deus eu reservarei para mim. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Você deve ir ou enviar um substituto. Você não pode levá-lo, o dinheiro, com você, mas pode mandá-lo adiante de você, né? Mediante missões. É mandá-lo para o céu. Olha que legal. O dinheiro que você investe em missões, você está mandando para o céu, vai chegar antes de você. Quando você chegar lá, tudo que você deu, Deus vai te recompensar. Por que tão poucos ouvem o evangelho tantas vezes e tantos nunca ouviram nenhuma vez? É isso aí, pessoal. Eu espero que esse livro tenha te ajudado. Claro que as videoaulas é só um up, mas o livro-texto é completo para você estudar, tá bom? E que Deus te abençoe aí na sua jornada, nesse curso, e que cada minuto que você consagrou ao Senhor nesse curso, Ele retribua em bênçãos para você e sua família, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.